Meu nome é Olivia Wilson, e o que estou prestes a compartilhar com vocês é uma história que transformou completamente minha vida. Em 15 de março de 2013, não cheguei apenas perto da morte, eu a experimentei em primeira mão, por 15 minutos inteiros. Naquele breve, mas infinitamente profundo momento, me foram mostradas verdades extraordinárias sobre oração e adoração, verdades que fui ordenada a compartilhar com o mundo. O que descobri durante esse tempo é tão poderoso que vai abalar seu âmago. Mas antes que eu possa revelar essas revelações que mudam a vida, devo primeiro levá-lo pela jornada que me levou até lá. Era uma manhã de quarta-feira fria e tranquila, e eu estava a caminho do culto de oração matinal na minha igreja local. Como alguém que frequentava a igreja regularmente há décadas, eu achava que tinha uma compreensão firme do que realmente significava orar. Mal sabia eu que estava completamente enganado. Aquela manhã mudaria radicalmente minha compreensão do que significa comungar com Deus em um nível profundo e espiritual. As ruas estavam calmas e pacíficas às 5h30 da manhã, enquanto eu dirigia pelo coração da nossa pequena cidade. Os postes de luz lançavam sombras longas e fantasmagóricas sobre as estradas vazias, e uma leve névoa pairava no ar, dando a tudo um brilho etéreo. Lembro-me de pensar em como tudo parecia sereno e calmo. Eu estava ansioso para me encontrar com um pequeno grupo de madrugadores dedicados que se reuniam todas as quartas-feiras para orar antes que o resto do mundo se agitasse. Era um momento de tranquilidade que eu apreciava, que sempre parecia reiniciar meu espírito. Mas eu nunca cheguei à igreja naquela manhã. A apenas 3 quarteirões do meu destino, o desastre aconteceu. Um caminhão de entrega avançou o sinal vermelho. Eu só vislumbrei o movimento fugaz pelo canto do olho antes que tudo ficasse escuro. A colisão foi imediata. Naquela fração de segundo, quando vi o caminhão chegando, tive um pensamento final: Senhor, estou voltando para casa. O que se desenrolou a seguir está além de qualquer coisa que as palavras possam realmente descrever, mas me sinto compelido a compartilhar cada detalhe dessa jornada extraordinária, além do véu da mortalidade. A experiência foi tão vívida, tão real, que mesmo meses depois, consigo me lembrar de cada momento com perfeita clareza. É como se esses momentos tivessem sido permanentemente gravados no próprio tecido da minha alma. A transição do mundo físico para o reino em que entrei não foi abrupta. Houve um espaço intermediário, uma pausa. Conforme minha consciência se separava do meu corpo, senti uma sensação estranha de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu ainda conseguia sentir vagamente o caos ao redor do meu corpo físico, o metal retorcido, o vidro quebrado, a buzina estridente do caminhão, mas tudo parecia distante, como se estivesse acontecendo em outro mundo completamente. Então, veio o que eu só posso descrever como The Letting Go. Não foi assustador ou doloroso, parecia, em vez disso, a liberação mais natural e pacífica, semelhante a tirar um casaco pesado em um dia quente. Eu me senti subindo, não em um sentido físico, mas como se estivesse me elevando para algo muito maior. Abaixo de mim, o mundo começou a desaparecer, não na escuridão, mas em algo muito além de nossas percepções terrenas, uma dimensão de luz pura, um espectro de cores muito mais rico e profundo do que qualquer coisa que meus olhos terrestres pudessem compreender. A primeira sensação que experimentei completamente nessa nova realidade foi uma paz avassaladora, uma paz abrangente, mas não do tipo que experimentamos em nossas vidas cotidianas. Essa era a paz em sua forma mais pura e profunda, uma paz tão profunda que não era apenas a ausência de conflito ou medo. Era viva, vibrante e tangível. Se você já teve cada grama de ansiedade, dúvida e medo se dissolvendo em um instante, isso pode chegar perto de descrevê-la. À medida que essa paz me envolvia, tomei consciência da minha nova existência. Embora eu não tivesse mais um corpo físico, eu me sentia mais vivo, mais presente, mais real do que nunca. Era como se, por toda a minha vida, eu tivesse espiado por uma janela embaçada, e agora o vidro tivesse sido removido. Tudo, cada detalhe, estava mais nítido, mais claro, mais vívido. A luz ao meu redor era diferente de tudo que eu já tinha encontrado. Não era apenas uma luz brilhante, era viva, inteligente, amorosa. Fluía como ouro líquido, mas era mais suave do que o mais suave nascer do sol, brilhando com calor e gentileza. Essa luz era mais do que apenas iluminação, era consciência, era a própria vida, era amor puro, e radiante sabedoria, compaixão e uma presença onisciente. À medida que comecei a me orientar neste novo reino, tomei consciência do movimento ao meu redor. O que primeiro pareceu ser correntes suaves na luz logo se revelou ser seres, outras entidades de luz, graciosas e propositais. Eles não eram anjos no sentido convencional, sem asas, sem halos, mas sim seres puros de luz e amor. Eles se moviam com elegância e intenção perfeitas e, de alguma forma, eu sabia que eles estavam lá para me guiar e apoiar. Um desses seres se aproximou de mim, ou talvez fosse mais preciso dizer que nossas consciências se fundiram ligeiramente. Nesse espaço, a comunicação não era por meio de palavras, mas por meio de pensamento e emoção pura.
Esse ser transmitia uma sensação avassaladora de boas-vindas, aceitação e amor que era tão profunda que sentiu que só pode ser descrito como lágrimas de alegria, embora, naquele reino, eu não tivesse olhos físicos para derramá-las. Este ser me mostrou algo extraordinário, minha vida, não como uma mera série de eventos, mas como a rede interconectada de minhas ações. Eu vi os efeitos cascata de cada decisão, cada palavra dita. Eu vi como uma única palavra gentil para um estranho tinha se espalhado, alterando o curso do seu dia, o que então afetou os outros, criando uma cadeia de energia positiva que continuou a se espalhar para fora. Eu também vi as ondulações negativas, as vezes em que minhas palavras duras ou ações descuidadas causaram dor, que então se irradiaram para fora, tocando vidas de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Mas não houve julgamento no que vi, apenas compreensão, aceitação e um profundo senso de aprendizado. O ser me transmitiu a profunda verdade de que toda a criação é intrinsecamente interconectada, que as ações de cada alma tocam inúmeras outras de maneiras que nunca podemos compreender completamente. As lições que me foram mostradas durante aqueles preciosos minutos foram transformadoras, não apenas para o meu espírito, mas para o mundo. E agora carrego o peso de compartilhar essas revelações com você, para que você também possa entender o poder extraordinário da oração e da adoração de uma forma que transcende qualquer coisa que nos foi ensinada aqui na Terra. Enquanto ainda estava ancorado nas limitações da percepção terrena, absorvi essas revelações profundas e, gradualmente, a luz ao meu redor começou a ficar mais brilhante, intensificando-se a cada momento que passava. Nessa radiância avassaladora, senti uma presença ainda maior se aproximando. Era diferente dos seres guias que eu havia encontrado antes, era algo vasto, infinito, mas profundamente pessoal. Não havia espaço para dúvidas em meu coração, eu sabia, com uma certeza que ultrapassava a mera fé ou crença, que estava na presença do próprio Deus. Descrever a experiência de estar na presença de Deus é quase impossível com a linguagem humana. Era como se eu estivesse simultaneamente envolvido em um mar infinito de amor, enquanto também estava diante de um poder tão imenso que tinha a capacidade de criar e destruir universos inteiros. Era um paradoxo, terror e paz perfeita, sentimentos de total indignidade emparelhados com uma sensação avassaladora de aceitação completa. Naquele momento, eu estava completamente exposto, cada pensamento, cada ação, cada momento da minha vida exposto diante dele, mas em vez de julgamento, eu sentia apenas amor puro e aceitação. Então, a comunicação começou. Ao contrário da fusão suave e quase perfeita de consciência que eu havia experimentado com os seres guias, isso era algo completamente diferente. A voz de Deus, embora não audível, da maneira como entendemos o som, reverberou por cada fibra do meu ser. Não era como ouvir palavras, era mais como receber a verdade em si, uma verdade que penetrava profundamente no âmago da minha alma. Meu filho, a voz falou, embora a palavra falou dificilmente lhe faça justiça. A comunicação foi menos verbal e mais como um entendimento que foi diretamente derramado em minha consciência. Você agora entende o que significa realmente orar. Naquele instante, recebi uma visão de oração que expandiu meu entendimento além de tudo que eu já conhecia. Vi meus anos de frequência à igreja, minhas inúmeras orações recitadas de cor, minhas diligentes observâncias religiosas, todas bem intencionadas, mas muitas vezes perdendo a essência do que realmente significa comungar com Deus. Naquele momento, percebi o quão limitada a minha visão terrena da oração tinha sido. A voz continuou, mas agora, junto com a comunicação, me foram mostradas visões, imagens vívidas e poderosas que aprofundaram meu entendimento. Testemunhei a história humana se desenrolar diante de mim, mas de um ponto de vista que transcendia o tempo e o espaço. Vi a oração como ela existia em todos os cantos do mundo, não apenas em igrejas e templos, mas nos corações e almas das pessoas em todos os lugares, em todas as culturas e eras. Eu vi uma jovem mãe nos tempos antigos, ajoelhada ao lado da cama de seu filho doente, seu coração silenciosamente clamando por ajuda. Seu apelo sem palavras era mais poderoso do que qualquer oração formal que eu já havia proferido. Eu vi um escravo acorrentado, seu espírito voando em comunhão com Deus, mesmo que seu corpo permanecesse preso por restrições terrenas. Eu vi empresários modernos, aparentemente bem-sucedidos por fora, mas espiritualmente vazios, encontrando momentos de profunda conexão com Deus na solidão de seus escritórios. Essas visões não eram meramente instantâneos de experiências humanas, elas estavam revelando a verdade profunda sobre a natureza da oração em si. Eu vi como a oração verdadeira transcendia a linguagem, a cultura e até mesmo a religião. Não era sobre as palavras específicas ditas ou as posturas físicas adotadas, era sobre o alcance cru e autêntico de uma alma em direção ao seu Criador, uma alma que ansiava por conexão e comunhão. Ao absorver essas revelações, a perspectiva mudou mais uma vez, e me foi mostrado algo ainda mais profundo. Vi Jesus orando no jardim dos Getsemane, mas não da maneira que sempre imaginei, seja por meio das escrituras ou das obras de arte do passado. Essa visão ofereceu um vislumbre da verdadeira profundidade de sua oração, vista de uma dimensão espiritual que nenhuma representação terrena poderia capturar.
Senti o peso esmagador do pecado do mundo pressionando-o, a luta interna entre o propósito divino e a fragilidade humana, e a submissão perfeita à vontade de Deus, apesar do custo inimaginável. Essa visão revelou uma dimensão de sua oração que foi muito além do que eu já havia entendido. Vi como sua oração enviou ondulações através do tempo e do espaço, criando um padrão que definiria toda a oração verdadeira. Percebi então que quando Jesus orou, não seja feita a minha vontade, mas a tua, ele não estava simplesmente proferindo palavras. Ele estava incorporando a essência do que a oração realmente é, um alinhamento completo com a vontade de Deus, uma rendição do eu em total confiança e obediência. A voz direcionou minha atenção para minha própria vida, oferecendo-me uma perspectiva mais elevada. Eu me vi na igreja, fazendo os movimentos da oração, minha mente distraída e desconectada das palavras que eu estava dizendo. Eu me vi rapidamente correndo pela graça antes das refeições, mais focada na comida do que na gratidão genuína que deveria ter acompanhado o momento. Mas também vi momentos preciosos e sinceros, momentos em que orava com o coração verdadeiramente aberto, quando minha alma se conectava genuinamente com a de Deus. Naqueles momentos de sinceridade, até mesmo a oração mais simples criava ondulações através do tempo e do espaço, efeitos que eu nunca poderia ter imaginado. Foi-me mostrado como essas revelações seriam recebidas por outros. Alguns as abraçariam ansiosamente, reconhecendo uma verdade que sempre sentiram, mas nunca articularam completamente. Outros resistiriam, agarrando-se à segurança de suas rotinas e rituais religiosos. No entanto, foi-me mostrado que aqueles que abrissem seus corações para esta mensagem experimentariam uma transformação profunda em suas vidas de oração. A voz explicou: a verdadeira oração não é sobre técnica ou tempo. É sobre confiança e rendição. É sobre me conhecer, não apenas saber sobre mim. À medida que essas verdades eram derramadas em mim, também recebi um entendimento claro de como compartilhá-las. A voz me instruiu simplesmente: não complique. Não adicione ou subtraia nada. Compartilhe exatamente como eu lhe mostrei. Naquele momento, percebi que essa mensagem não era destinada apenas aos devotos frequentadores da igreja, era para qualquer um que buscasse a Deus. Vi como ela ressoaria em todas as esferas da vida, todas as denominações e todos os níveis de maturidade espiritual, quer orassem em grandes catedrais ou cantos tranquilos, quer seguissem liturgias antigas ou falassem suas orações espontaneamente. A mensagem central permaneceu a mesma, era sempre sobre a sinceridade do coração e a disposição de se render completamente a Deus. A voz me revelou como essa compreensão da oração se espalharia. Não seria por meio de campanhas massivas ou programas elaborados, em vez disso, se espalharia pela transformação de vidas individuais. As pessoas começariam a notar a mudança profunda naqueles que abraçassem essa maneira de orar, e seriam atraídas a conhecer a fonte dessa mudança. Vi como a oração autêntica despertaria uma fome espiritual nos outros, obrigando-os a buscar uma comunhão mais profunda com Deus. Lembre-se, disse a voz gentilmente, a oração não é sobre tentar chamar minha atenção. Você já a tem. A oração é sobre se tornar consciente da minha presença sempre presente e se alinhar com a minha vontade. Naquele momento, testemunhei como essa verdade profunda libertaria as pessoas do peso da oração baseada em desempenho. Vi indivíduos sendo libertados da ansiedade de tentar orar de uma certa maneira ou usar as palavras certas. Ficou claro para mim que Deus não avalia nossas orações com base em sua eloquência ou extensão, mas na sinceridade e autenticidade de nossos corações. A voz explicou mais adiante: muitos pensam que a oração é sobre mudar minha mente, mas a verdadeira oração é sobre mudar você. Ela alinha seu coração com o meu, sua vontade com a minha e seus desejos com os meus. À medida que essas palavras ressoavam profundamente dentro de mim, percebi como essa compreensão da oração transformaria não apenas experiências individuais, mas comunidades inteiras da igreja. Vi congregações mudando de tempos de oração ritualísticos e estruturados para comunhão genuína e sincera com Deus. Essa mudança daria nova vida à adoração, consertaria relacionamentos rompidos e infundiria energia em rotinas religiosas cansadas. Mas a parte mais séria da revelação ainda estava por vir. Foi-me mostrado como a falta de oração verdadeira deixou muitas igrejas e indivíduos espiritualmente fracos. Vi comunidades cheias de atividade religiosa, mas desprovidas de verdadeiro poder espiritual, ocupadas com movimento, mas sem movimento real, cheias de palavras, mas sem impacto real. Diga a eles, a voz ordenou com uma intensidade penetrante que parecia ressoar além do tempo e do espaço: estou chamando-os de volta à oração verdadeira, não mais oração, mas oração mais profunda. Não orações mais longas, mas orações mais sinceras. Foi-me mostrado como essa mensagem seria particularmente importante para crentes de longa data que tinham caído na rotina e no ritual. Vi indivíduos que eram cristãos há décadas redescobrindo a oração como se fosse a primeira vez. Observei como esse novo entendimento reavivou a fé deles e transformou seu relacionamento com Deus. A voz continuou: muitos aprenderam sobre a oração, mas não aprenderam verdadeiramente a orar. Eles conhecem a mecânica, mas não entendem o coração.
Eles têm a forma, mas não têm a substância. Diga a eles para virem a mim como crianças, com corações abertos, fé simples e total confiança. À medida que essas palavras iam sendo absorvidas, senti uma sensação avassaladora de urgência. Esta mensagem não era meramente sobre transformação pessoal, era um despertar espiritual que se espalharia pelo mundo. Vi como a verdadeira oração pode curar relacionamentos fraturados, restaurar comunidades divididas e trazer esperança aos desesperados. Era como se Deus estivesse me revelando a chave para desbloquear seu poder e presença em nossas vidas. Mas assim que absorvi essa revelação, senti um puxão suave me puxando de volta ao mundo físico. A luz ao meu redor começou a mudar, e senti que meu tempo neste reino celestial estava chegando ao fim. Eu não queria ir embora. A paz, o amor, a clareza, estava além de tudo que eu já tinha conhecido. No entanto, eu entendi que me foi confiada uma missão, um propósito que exigia meu retorno. A voz falou uma última vez, cheia de autoridade e ternura: volte, meu filho. Compartilhe o que você viu e ouviu. Diga a eles que estou perto, que ouço cada sussurro de seus corações. Diga a eles para me procurarem, não em grandes gestos, mas nos momentos de silêncio, no comum, no cotidiano. Pois eu estou lá, esperando para encontrá-los. E assim, de repente, eu estava de volta. A luz ofuscante do reino celestial foi substituída pelo brilho forte das luzes dos veículos de emergência. Os sons de sirenes e vozes encheram o ar, e eu senti o pavimento frio e duro abaixo de mim. Meu corpo doía, e minha mente lutava para se ajustar à mudança repentina do divino para o terreno. Mas mesmo quando retornei ao mundo físico, as verdades que me foram mostradas permaneceram impressas em minha alma, tão vívidas e reais quanto no momento em que as recebi. Os paramédicos trabalharam urgentemente para me estabilizar, completamente inconscientes da jornada que eu tinha acabado de vivenciar. Eu queria contar a eles, gritar dos telhados: eu vi a verdade. Eu ouvi a voz de Deus. Mas meu corpo estava muito fraco, minha voz muito fraca. Enquanto eu era carregado para dentro da ambulância, eu me agarrei às revelações, determinado a compartilhá-las o mais rápido que pudesse. Nas semanas que se seguiram, enquanto eu me recuperava lentamente dos meus ferimentos, comecei a escrever tudo o que tinha vivenciado. Eu sabia que tinha que compartilhar essa mensagem, não apenas para o meu próprio bem, mas para todos os outros que, como eu, estavam orando sem realmente entender o que a oração deveria ser. E então eu pergunto a você agora: você tem orado, ou tem simplesmente atuado? Você tem buscado a mão de Deus, ou sua face? Você tem falado com Ele, ou com Ele? As respostas a essas perguntas podem mudar tudo. Não apenas para você, mas para o mundo ao seu redor. Porque a verdadeira oração não é sobre as palavras que dizemos, é sobre a conexão que construímos. Não é sobre seguir rituais, é sobre cultivar um relacionamento. E quando realmente oramos, não mudamos apenas nossas circunstâncias, mudamos a nós mesmos. Nós nos tornamos vasos de seu amor, sua paz e seu poder, e ao fazer isso, temos o poder de mudar o mundo. Então eu desafio você: ore não porque você se sente obrigado, mas porque você tem o privilégio. Não porque é esperado, mas porque é um presente. E quando você fizer isso, lembre-se, você não está apenas falando para o vazio, você está falando com um Pai que te ama, que te ouve e que está esperando para te encontrar nos cantos silenciosos do seu coração. E quanto à minha pergunta: Jesus era seu filho? A resposta de Deus foi simples, mas profunda, e me abalou profundamente. Ele disse: Ele é meu coração, dado por você. Não apenas meu filho, mas minha própria essência, derramada em amor. E por meio dele, você também é meu filho. Essa verdade, mais do que qualquer outra coisa, mudou para sempre. E eu oro para que mude você também.